Ô, Marlos, nós podíamos hoje comentar um pouquinho a respeito dessa intervenção do Estado na vida da sociedade, principalmente na economia, né? Esse é um assunto muito debatido hoje nas redes sociais e parece que existe aí opiniões controversas a respeito disso. Talvez fosse interessante a gente tentar esclarecer um pouquinho a natureza dessa relação entre o Estado e a sociedade. Hoje nós ouvimos um discurso de uma direita que se diz liberal, uma direita que acha que o Estado brasileiro é intervencionista demais, né? Que o Estado está o tempo inteiro intervindo na vida econômica da sociedade, está o tempo inteiro com programas sociais, está o tempo inteiro intervindo em saúde, em educação, o Estado é muito custoso. E me chama a atenção isso, né? Esse discurso dessa direita que quer um Estado cada vez mais enxuto, que não quer que o Estado, né, tenha uma prática de intervenção dentro da vida em sociedade, criticam esse suposto intervencionismo estatal. Não sei se você vai concordar comigo, é que essa direita ela não gosta do Estado fazendo intervenções no sentido de promover igualdade social, no sentido de promover justiça social, no sentido de melhorar as condições de vida daqueles menos afortunados. Mas é uma direita que se interessa sim que o Estado faça intervenções, desde que essas intervenções sejam a favor do agronegócio, que essas intervenções sejam a favor do setor empresarial. Com certeza. Marlos, essa confusão toda, ela é uma confusão, assim, eu tenho a impressão que é intencional, na verdade, para que as pessoas não consigam entender exatamente qual é a natureza dessa intervenção do Estado. É muito comum, por exemplo, as pessoas falarem da intervenção do Estado na economia, né? Mas esquecem muitas vezes das outras formas de intervenção do Estado na vida da sociedade. Né? Por exemplo, agora mesmo, digo, essa semana que passou, nós acabamos de assistir um evento no Brasil que gerou muita polêmica, muita discussão. É uma discussão à parte, não vamos entrar nela aqui agora, mas eu quero mencioná-la, porque ela dá uma dimensão da, 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 do, da, da falta de foco nessa discussão do Estado na sociedade. É, intervir na economia, por exemplo, geralmente é considerado por parte numerosa desses debatedores que criticam a intervenção do Estado, é considerada algo ineficiente. O Estado produz ineficiência, desequilíbrios, etc. Mas eu estou me referindo ao acontecimento da semana passada, eu estou me referindo, por exemplo, à intervenção policial do Estado em uma região em São Paulo, onde o Estado, para garantir uma ordem pública, uma ordem social, ele dizimou a vida lá de mais de uma dezena de pessoas. Mas quanto a isso, por exemplo, você não vê críticas, por exemplo, de que o Estado não deve intervir. Parece que para isso o Estado é muito eficiente. Ou seja, quando é para matar pobre, quando é para matar pretos, o Estado parece que ele é extremamente eficiente na sua intervenção. Mas essa intervenção não entra em linha de conta por esses que você chamou de direita liberal, que geralmente, pelo menos de fachada, né, costumam fazer uma crítica muito voraz a todo tipo de intervenção estatal. Isso não entra nas considerações dessas pessoas. Ou seja, a polícia, que faz parte do Estado, ela pode e tem autoridade, de acordo com a ótica dessa direita que se diz liberal, de promover intervenções, entrando em favela, matando, como você mesmo disse, pretos, pobres. Né? Quando o Estado está em defesa dos interesses da elite brasileira, o Estado pode intervir. Sim. Quando o Estado está dando subsídios para a indústria automobilística, ou quando o Estado está fazendo alguma coisa que venha ao encontro dos interesses do agronegócio, o Estado pode. É uma intervenção aceitável. Agora, o que o Estado não pode fazer é intervir em favor daqueles que mais precisam do Estado, de fato, atuando nas suas vidas, promovendo essa qualidade de vida.
É isso, professor Carlos Magno? É isso, eu até citaria aqui, só para a gente não se estender demais aqui, mas eu citaria um outro exemplo interessante sobre isso, que me ocorre, que foi exatamente, por exemplo, a intervenção do Estado naqueles programas sociais, especialmente, né, nos governos anteriores do PT, e até, de certa forma, esse retorno, né, de uma intervenção do Estado em projetos sociais, por exemplo, que, na verdade, não são apenas projetos sociais, não, são projetos econômicos também. Mas esse pessoal aí, esses liberais, ou esses falsos liberais, né, que criticam o Estado, eles não reconhecem a natureza econômica de vários programas importantes, como, por exemplo, o programa de aceleração do crescimento econômico, né, o chamado PAC, que vigorou lá nos governos de Lula e Dilma. Né? O PAC, na verdade, ele era um programa de intervenção do governo, porque o governo financiava obras públicas. Né? Isso aí era considerado, por essa direita liberal, né, era considerado uma forma de intervenção extremamente prejudicial à sociedade. O que eles não diziam, na verdade, é que esses programas beneficiavam, sobretudo, empresas privadas. Empresas privadas que, efetivamente, para funcionarem, precisam gerar emprego. A empresa não funciona abstratamente, né, no mundo onde tudo é imaginação, né? Então, as empresas elas precisam, para construir obras, por exemplo, precisam empregar trabalhadores, operários. Né? Nesse momento, os operários acabam sendo beneficiados, porque vão ser empregados, mas vão ser empregados com esses salários que a gente conhece no Brasil. Os grandes beneficiários desses programas estatais, programas públicos, programas que eram apresentados como os programas aí de natureza social, mas que na verdade eram absolutamente econômicos, porque a finalidade era gerar emprego e renda. Né? Esses programas beneficiavam, sobretudo, empresas privadas, mas essa direita liberal era incapaz de enxergar além dos dogmas que ela mesma criou para si. Né? Então, como a intervenção do Estado tem que ser criticada, haja o que houver, então eles não são sequer capazes de entender que um programa do tipo Programa de Aceleração do Crescimento pudesse ser benéfico para a classe empresarial, além, evidentemente, de beneficiar os trabalhadores que seriam agraciados aí com um número maior de empregos. Você falando me trouxe a lembrança de uma reportagem de uma senhora que estava no aeroporto aqui no Brasil, reclamando da presença de qualquer um dentro do aeroporto. Ela viu lá um grupo de pessoas simples, humildes, que estavam viajando de avião. Parece algo assim, senso comum, mas não é. Né? O que a gente percebe é o seguinte, que essa elite brasileira, ela não gosta de ver pessoas mais simples ocupando os mesmos espaços que eram delas. O Estado pode intervir desde que beneficie apenas o empresariado, desde que beneficie apenas aqueles que têm recursos. E, como consequência, né, esses investimentos do Estado geram também empregos, né, o ideal seria que o Estado intervisse na economia, mas que gerasse escravos, e não trabalhadores. Né, da mesma maneira que aquela senhora lá. A economia crescendo é bom, mas desde que cresça apenas para uma elite da sociedade. Se a economia crescer e atingir todo mundo, inclusive os mais pobres, eles vão ter que dividir espaço com os mais pobres. Então, aquela lógica, né? A intervenção do Estado, dentro do pensamento dessa direita liberal brasileira retrógrada, é a seguinte: o Estado, essa intervenção do Estado, ela tem que ser seletiva. Ela tem que ser seletiva e excludente. Seletiva no sentido de que ela beneficia apenas, né, os mais ricos dentro da nossa sociedade, e excludente, porque não pode sobrar nada. Né? Qualquer crescimento econômico, qualquer intervenção do Estado, ela não é bem recebida se ela acaba se estendendo à grande maioria da sociedade, que não participa dos mesmos benefícios, dos mesmos privilégios que a sociedade de consumo pode proporcionar. É isso, eu acho que você tocou aí num ponto fundamental, né? E absolutamente decisivo em toda essa conversa nossa, né? Ou seja, aqueles que nos ouvem e que não têm assim muita familiaridade com essa discussão a respeito de intervenção do Estado, etc., essas pessoas precisam entender de uma vez por todas o seguinte, que está implícito em toda a tua fala.
Os empresários brasileiros e a elite brasileira de um modo geral, porque a elite é algo que compreende pessoas que também não são necessariamente empresárias, né? Mas pensam e agem em conformidade com o pensamento desse grupo social. Essas elites e esses empresários, na verdade, mesmo quando eles criticam o Estado, eles não criticam porque não gostam. Eles criticam porque querem só para eles, né? Então, eles querem que o Estado fique absolutamente desencarregado de qualquer tipo de gastos que beneficie as camadas mais necessitadas da sociedade. E dessa maneira, os recursos do Estado podem ser todos canalizados para os grupos já privilegiados da sociedade. Nós temos uma elite no Brasil que é, além de mesquinha, extremamente egoísta. Isso perpassa toda a nossa história. E é disso que nós acabamos falando aqui hoje, nesse nosso primeiro bate-papo, Marlos. Um exemplo disso, que está muito em discussão hoje, é a questão do sistema de cotas nas federais. Os filhos da elite estudaram a vida inteira em escolas particulares, mas querem fazer universidade dentro de uma universidade federal. E não aceitam o sistema de cotas, né, porque vão ter que dividir esse espaço com os mais pobres. Ou seja, o Estado pode e deve, até dentro dessa perspectiva, oferecer uma educação de ensino superior pública, desde que beneficie apenas essa elite. É isso. Né? Mas não há espaço, né? Não gosta, não aceita ter que dividir espaço com quem não faz parte, né, desse grupo privilegiado. É isso, Marlos. Falou, professor Carlos Magno. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Outro.